Meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez, mais uma oportunidade, nós nos encontramos para estarmos estudando mais um assunto maravilhoso da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui todas as semanas falando a respeito da obra da salvação. Essas 13 lições, Essas 14 lições dessa vez. Estaremos estudando 14 lições. Então, essas lições maravilhosíssimas, onde fala sobre Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos falar a respeito de vários assuntos concernentes à obra de Jesus. E a lição de hoje, a lição de número 5, nós estaremos estudando a respeito da obra salvífica de Jesus Cristo. Mas antes de eu entrar aqui na nossa lição, vou fazer os nossos agradecimentos aos nossos amigos, os nossos alunos, os nossos companheiros aí que têm nos ajudado, têm estado conosco. Então você que tem estado conosco, nos acompanhando, deixando seu comentário, nos ajudando nessa obra maravilhosa, gostaria de agradecer a você. Continue conosco, continue aí nos ajudando, nos dando força, deixando seu comentário. Não esqueça, deixa o seu like. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário lá, esqueça de assinar, clicar no sininho lá para que as aulas vá diretamente para o seu canal. Se você ainda não tem um canal aí inscrito em um canal, se inscreva lá no no YouTube, E aí nós postamos a nossa lição e vai direto para o seu canal aí, ou vai direto para a sua inscrição. E se você também não tem ainda, a gente vai mandar para o seu Face. Se no caso você deixar o seu endereço, o seu Face, o e-mail, o que seja, aí a gente vai fazer o possível para estar comunicando e deixando as nossas lições aí com você. O WhatsApp, nós temos os nossos amigos também. Então, deixa aí o seu comentário, deixa o seu endereço, deixa a sua página aí que nós estaremos passando aí, deixando com você aí as nossas videoaulas. Antes de eu entrar também, eu gostaria de estar agradecendo os nossos amigos, nossos irmãos aí que têm nos acompanhado, os nossos amigos lá da Espanha, o pastor Charles, a sua esposa Madu, o pastor Alexandre, sua esposa, os demais irmãos, o pastor Lucas de São Paulo, com sua família. Muito obrigado, meu querido, sempre firme aí conosco, nos ajudando, nos incentivando. O nosso irmão ali também, Almir, que também faz parte também, também é professor da escola dominical, e logo também estará aqui deixando as suas lições aí no seu canal ali também. Mas nos ajude, o nosso irmão ali do Caíbras, pastor Luversi também, Muito obrigado aí por vocês estar conosco sempre e nos ajudando aí. Então, vamos já aqui entrar na nossa lição. Não esqueça, tá? Deixa o seu like lá. Amém? Então já está entrando aqui na nossa lição de hoje, obra salvífica de Jesus Cristo. Quando se fala de obra salvífica, obras são as ações, São tudo aquilo que Jesus fez, sua obra terrena, suas obras terrenas, Jesus veio, cumpriu aí o seu ministério, Ele veio para cumprir o seu ministério, como fala lá em Hebreus, que ele cumpriu seu ministério terreno aí como sacerdote, como rei, como profeta. Então Jesus ele cumpriu essas 3 ordens e hoje ele está como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, assentado ali na direita do Pai, e virá novamente para trazer aí o seu reino milenar, que é a promessa aí do futuro. Então Jesus passou por essa terra como homem, veio, tomou esse corpo físico, perecível, se limitou ao tempo, esteve aqui por 33 anos, conosco, 33 anos aqui nessa terra, sentiu todos os sentimentos que um ser humano comum sente e venceu a morte, venceu o inferno e ressuscitou ao 3º dia e subiu para o céu, assunto, os anjos o levaram assunto ao céu
e ele está só esperando o momento, a hora de retornar para arrebatar a sua igreja. Então essa é a esperança dos salvos. A obra salvífica de Jesus é essa, cumprir aí a última parte do seu ministério com a igreja, que é voltar novamente e arrebatar a sua igreja. Então essa obra ainda não foi concluída, porém toda a obra que precisava para a salvação, né, aqui ele cumpriu. Mas, porém, falta ainda o seu retorno para arrebatar a sua igreja, sendo que aqueles que partiram, né, que partiram antes do arrebatamento, ou que partirão antes do arrebatamento, com certeza alcançará a salvação. Porém, só falta o arrebatamento da igreja, que nós esperamos ansiosamente. Mas vamos lá, o nosso texto áureo, lição de número 5, o nosso texto áureo está em João, carta do apóstolo, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, verso de número 30, que diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, ou tetelestai, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, esse tetelestai aqui está feito, está concluído, está pronto, terminado. Então nós temos aqui uma obra concluída. O que Jesus veio fazer, o que Jesus ele veio cumprir, ele veio e cumpriu. E ele deixou bem claro, bem específico ali na cruz, quando ele pronunciou essa sexta palavra aqui: está feito, está consumado, tá? Sendo que ele pronuncia 7 palavras ali, né, que alguns teólogos colocam aí, porém não é aqui a nossa intenção falar a respeito, mas vamos continuando aqui no que é importante. A nossa verdade prática nos diz assim: a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. Olha só que interessante, maravilhoso isso. A obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus. Então, eu vou comentar aqui algo maravilhoso dentro aqui dessa verdade prática e com algo aqui que a gente fez aqui na nossa lousa. Aí nós já voltamos aqui para a nossa lição. Mas rapidamente aqui, a nossa verdade prática vai dizer que nós temos agora o privilégio de achegarmos-nos a Deus e chamá-lo de Pai. Porém, nós temos aqui algo que nos mostra o que aconteceu no princípio. O homem, ele estava no jardim, o homem, ele tinha contato direto com Deus. Lá em Gênesis, nos seus primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, vai narrar a história da criação, né, de todas as coisas que Deus criou, e vai falar a respeito da criação do homem. A partir do capítulo 2 e capítulo 3 nós vamos ver isso. Porém, o homem no jardim do Éden, ele tinha um contato direto com seu Criador. Ele estava ali no jardim, Deus falava com ele diretamente, ele ouvia a voz de Deus, né? E Deus ouvia o homem, né? Diretamente ali, em contato direto um com o outro. Porém, quando o homem caiu, que a serpente ela convenceu o homem do pecado, foi colocado um grande abismo, uma separação. Então nós temos aqui uma separação entre as pessoas, que os pecadores, né, que pecaram do Deus Santo. Então o homem pecador, né, ele se separou do Deus Santo. Então houve esse grande abismo que separa hoje o homem de Deus. Porém, olha só que coisa interessante, nossas escolhas resultou na separação entre Deus e o homem. Por quê? Porque as nossas escolhas, ela faz com que isso aconteça, né? O homem escolheu, lá no jardim, o homem escolheu a desobedecer a Deus, ou desobedecer ao seu Criador. Quando Deus fala aquele imperativo de não tocarás nela, não tocarás, não comerás e nem tocarás nela, o homem decidiu pela sua própria escolha, pelo seu livre-arbítrio, porque
essa decisão aqui cabe nota ao livre-arbítrio. Então esse livre-arbítrio fez com que o homem decidisse não aceitar o imperativo de Deus, desobedecer a ordem de Deus. Porém, houve agora esse grande abismo. Romanos capítulo 3, verso 23. Vamos ler aqui para nós podermos entender aqui. Romanos capítulo 3. Livro de Romanos, capítulo 3, verso de número 23, que vai dizer assim: porque todos pecaram. Olha só que interessante. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, todos pecaram, todos os homens pecaram. E esse destituído aqui é essa separação, é esse grande abismo que separa o homem de Deus. Porém, olha só que coisa interessante e importante que nós devemos entender aqui, ó. Deus proveu o único caminho. Então o homem estava separado. Esse caminho que o homem tinha com Deus, você vê que lá no jardim, quando o homem foi expulso do jardim, foi colocado, ele foi banido ali do jardim, do lugar de delícias. Então o homem foi banido. E Deus colocou querubins que fechou ali o caminho de chegar ali à árvore da vida. Então o homem foi banido do jardim e esse caminho ele foi fechado. Porém, Deus proveu o único caminho. E olha só, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que está lá em João 14, verso de número 6. Então, Deus proveu agora este caminho, que esse caminho é Jesus. Então, olha só, as pessoas, os pecadores, estavam destituídos ou longe, afastado de Deus, porém, essa cruz a qual Jesus aceitou, a qual Jesus se submeteu, ela agora é essa ponte que liga o homem a Deus. Então o homem salvo em Cristo, ele já não está mais destituído da glória de Deus, porém agora ele está fazendo parte da família. E olha só, voltando aqui, no nosso verdade prática, a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. Então nós só podemos chamar Deus de Pai através do seu Filho Jesus. Então Jesus, ele provou o seu amor, vindo morrer numa cruz, entregou a sua própria vida para que nós somos chamados, ou sejamos chamados ou feitos filhos de Deus. Então Deus agora é o nosso Pai, através de Jesus Cristo. Vamos ver lá 1 Pedro capítulo 3, verso 18. 1 Pedro capítulo 3, verso 18, que diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito Santo. Então Cristo padeceu uma única vez. Nós tínhamos aqui no Antigo Testamento, porque a obra salvífica de Cristo, ela não começa no Novo Testamento, ela começa desde o Antigo Testamento. Então no Antigo Testamento nós já temos alguns exemplos aqui, alguns tipos e antitipos aqui da obra de salvação, a qual Jesus começa a implantar essa obra de salvação, ou Deus começa a implantar essa obra de salvação desde o Antigo Testamento. A primeira vez que nós identificamos aqui a obra da salvação está lá em Gênesis, no capítulo 3, aonde o homem caiu, o homem e a mulher, eles pecaram, e quando Deus encontra-se agora novamente com o homem, Deus começa agora a conversar com ele e fazer perguntas. E Deus dá algumas sentenças, tanto para o homem como para a mulher. E agora a sentença de Deus para a mulher foi dela sentir dor no seu parto, o homem do suor do seu rosto, ele trabalhar. Porém agora para a serpente,
ela fala que nasceria da mulher, ou da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça dela. Então olha só, a primeira noção de salvação que nós temos agora da humanidade, através da semente da mulher, que viria esmagar a cabeça da serpente. Então nós já temos a noção aqui. Outra noção de salvação que nós temos foi quando a raça humana ela estava toda corrompida. Deus agora chama aquele homem ainda que era justo, né, que era Noé, para fazer uma arca para trazer a salvação para a humanidade. Porém, nem todos aceitaram, só apenas 8 pessoas entraram ali naquela arca, e a humanidade, assim, através daquelas 8 pessoas, foram salvas através da arca. Então, mais uma noção de salvação nós temos aqui. Outra noção de salvação importante, né, foi quando o povo de Israel estava no Egito. Estava por 430 anos, depois 70, mas esses 430 anos no Egito, o homem estava ali, a nação de Israel estava ali, né, representado, a nação de Israel representando o povo santo, o povo escolhido. Porém, eles estavam ali cativo, preso, estavam sendo judiados, estavam passando por dificuldades ali. Porém, Deus agora entra com salvação e liberta agora a nação de Israel ali com mão forte. Então, mais uma noção de salvação. Aí nós passamos agora para o Novo Testamento, aonde que tudo parecia estar perdido, o inimigo parecia que tinha vencido, porém a palavra de Deus ela não volta vazia. Então você vê agora no livro de Mateus, onde aparece agora o anjo ali anunciando a Maria o nascimento do menino Jesus. Então, através do ungido do Messias, começa-se agora a salvação se concluir. Então, através de Jesus, nós temos a completude agora da salvação, que é a que nós vamos continuar falando aqui. Vamos aqui para a nossa introdução. A nossa introdução diz assim: a obra salvífica de Cristo custou um alto preço ao nosso Senhor, seu próprio sangue derramado na cruz. Então olha só, não teve preço tão alto. Não teve preço tão alto, nós não poderíamos, nós não conseguiríamos pagar esse preço. O nosso próprio sangue sendo derramado não pagaria, não abarcaria essa ira, né? Porque o nosso pecado, ele trouxe ira, né? Ele trouxe a ira de Deus sobre nós. Porém, o sangue de Cristo veio para tirar ou para apagar essa ira. Agora, o amor de Deus está derramado sobre nós por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz. Se a ira de Deus estava sobre a raça humana, através do sangue de Jesus derramado, o amor de Deus agora está sobre nós. Então, nós tínhamos aí essa noção, né, de preço, porque os judeus, eles apresentavam uma vez por ano, eles apresentavam uma oferta de sacrifício de animais. Então isso era para cobrir apenas o pecado. Essa oferta era oferecida, nós vimos isso lá no Levíticos, era oferecida uma vez por ano, e o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava com essa oferta e oferecia ali no lugar santíssimo. E isso, ele era falho. Esse sistema de cobrir o pecado era um sistema falho. Nós vemos isso lá em Hebreus, ele vai falar que esse sistema ele estava falido, porque ele não funcionava mais, porque o homem achava que ele tinha agora o privilégio, que ele era privilegiado porque ele pagava a sua própria salvação com o cordeiro, ou comprando e matando, ou sacrificando o cordeiro no altar ali. Porém, somente o sangue de Jesus pôde tirar o pecado, porque o próprio João, quando ele vê o João Batista, quando ele vê Jesus vindo no seu batismo, ele olha e fala: veja aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então olha só, lá na cruz, sua obra nos garante a salvação, porque foi oferta completa, perfeita e definitiva. Então nós temos 3 princípios aqui para nós falarmos a respeito da completude da salvação. Por quê? Porque a salvação ela foi
completa através do sacrifício de Jesus, foi perfeita e definitiva. Então a morte e a ressurreição de Cristo, ela trouxe tudo isso. Ela trouxe essa completude, essa perfeição e esse algo que se tornou definitivo aqui, que nós não precisamos mais hoje fazer sacrifícios de tolo, porque hoje o sacrifício que é feito não é você mais sacrificar animais, é você apresentar a Deus um culto racional. Porque o nosso sacrifício hoje é um sacrifício racional, é o nosso corpo como sacrifício vivo diante do Senhor. Então nós apresentamos o nosso culto racional, essa é a nossa forma de agradar a Deus, prestando o nosso culto. Por causa dessa entrada de amor, temos a garantia da vida eterna. Antecipadamente podemos desfrutar neste mundo dos benefícios dessa salvação. Então nós só podemos ter aqui o benefício dessa salvação através de aceitar o sacrifício de Cristo que ele fez ali na cruz. Continuando aqui, nosso primeiro tópico aqui vai falar assim: o sacrifício de Jesus. Primeiro, o sacrifício completo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está lá em João, no capítulo 1, verso de número 29, que o próprio João, quando ele vê Jesus, ele pronuncia essas palavras. Pois nenhum outro sacrifício, tanto de animais no Antigo Testamento, quanto o de seres humanos, na história das nações pagãs, com vistas a alcançar a salvação do homem, teve o êxito de pagar os pecados do passado, do presente e do futuro. Somente o sacrifício de Cristo foi completo nesse sentido, a ponto de anular uma aliança antiga para inaugurar um novo tempo de relacionamento com Deus. Então nós vemos aqui que o sacrifício, o sangue de Cristo, ele colocou agora essa antiga aliança que, na verdade, era a aliança do Antigo Testamento. Então ele coloca essa aliança agora, ele tira, essa aliança, essa antiga aliança, e faz nova aliança conosco, porque até então essa aliança ela tinha sido feita com Israel, com o povo de Israel, porém o sacrifício de Jesus ele abrangiu toda a humanidade, não foi somente uma nação eleita, não foi somente Israel. Esse sacrifício agora ele abrangiu todo mundo, porque nós vemos lá, em João 3,16 vai falar que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo, o sacrifício meritório. Na sociedade judaica do Antigo Testamento, desenvolveu-se uma ideia de mérito por intermédio do sistema de sacrifício. Então você vai ver aqui que eu acabei de falar a respeito disso, do mérito que eles tinham por esse sacrifício, que eles acreditavam que esse sacrifício ele trazia esse benefício de cobrir o pecado deles e estava tudo bem, porém esse sacrifício era um sacrifício que não tinha valor, ele só cobria o pecado. Porém o sacrifício maior deveria ser feito por Cristo, porque o sangue de Cristo ele não somente cobre os nossos pecados, ele retira de nós todo o pecado e nos purifica. O sacrifício remidor. O pecado contradiz a bondade e a autoridade de Deus. Ele se impõe como dívida ou como dúvida sobre tudo quanto tem a ver com o Criador. Além de ser horrendo, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Isaías 59, verso 2. Como o pecado deteriora o ser humano, degenerando seu caráter, deformando nele a imagem divina. Então, você vai ver que o interessante é que Deus cria, Deus criou o homem perfeito. Nós temos aqui no começo da criação um homem perfeito. Deus criou o homem perfeito, à sua imagem e conforme a sua semelhança. Porém, na queda, quando o homem caiu, ele maculou agora essa imagem. Então o pecado ele trouxe agora essa maculação agora na imagem e semelhança de Deus. Porém,
o homem pecador, ele ainda continua, né? Ele ainda continua no pecado e ele continua com essa mácula do pecado. Porém, quando ele aceita Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e o mal. Então, somente pelo sangue de Jesus nós podemos ser santificados, regenerados e justificados. Continuando aqui, no segundo tópico aqui, a nossa reconciliação com Deus Pai. O fim da inimizade. A reconciliação com o Pai só foi possível porque o Filho nos resgatou, nos redimiu e libertou-nos do poder do pecado, promovendo assim a nossa união com Deus. Olha só que coisa interessante. Nós vamos aqui tratar agora o que Jesus fez para nos salvar, porque nós temos aqui, né, a questão da remissão, da reconciliação. Então nós vamos entender aqui a respeito dessa obra magnífica a qual Jesus fez. A obra de Jesus, essa obra salvífica de Jesus, ela se dá desde do princípio, né? Porque ele é considerado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Desde o princípio, quando o homem pecou, isso já foi colocado que Jesus viria para reconciliar o homem a Deus. Porém, no seu ministério terreno, né? O seu ministério terreno foi o começo, né? O começo aqui dessa obra de salvação. Então, o ministério de Cristo, ele começa-se a trazer agora para nós a certeza da salvação. Então, olha só, através de Jesus nós alcançamos a reconciliação, nós alcançamos a remissão, nós alcançamos a regeneração, a justificação, a santificação e nós somos eleitos nele. Então, para nós entendermos isso, né, nós vamos aqui explorar rapidamente cada um deles. Ele nos reconciliou, Romanos 5, verso 10, aqui para nós entendermos aqui. Livro de Romanos, capítulo 5, verso de número 10, para nós entendermos aqui rapidamente a respeito do que Jesus fez por nós. Verso de número 10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, olha só, nós somos reconciliados através de Cristo. O capítulo 5, verso 1, ele vai dizer assim, ó: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós só entramos, né? Nós só entramos nessa salvação, nós só fazemos parte dessa salvação quando nós entramos a essa graça pela fé. Então, quando nós cremos naquilo que Jesus fez por nós, né? Então, quando nós cremos nisso que Jesus fez por nós, nós entramos agora pela fé a essa salvação. Então, olha só, diferente de outros termos bíblicos e teológicos, reconciliação aparece em nosso vocabulário comum. É um termo tirado do âmbito social. Todo relacionamento interrompido clama por reconciliação. O Novo Testamento ensina com clareza que a obra salvífica de Cristo é um trabalho de reconciliação. Então, como eu disse aqui no começo, né? Esse relacionamento ele foi quebrado, desfeito, né? Esse casamento entre o Deus Criador e a sua criatura, ele foi desfeito por causa do pecado. Porém, o que fez com que esse relacionamento ele voltasse, ou essa aliança ela voltasse a valer, foi através de Cristo. Então, só através de Cristo nós somos agora reconciliados com Deus. Continuando aqui, a remissão.
ou a redenção. Olha só, a Bíblia também emprega a metáfora do resgate ou da redenção para descrever a obra salvífica de Cristo. O tema aparece muito mais frequente no Antigo Testamento que no Novo. O tema aparece muitas vezes no Antigo Testamento referindo-se aos ritos da redenção. No Novo Testamento, Jesus é tanto o resgatador quanto o resgate. Olha só que coisa interessante. Então você vê que Jesus aparece aqui no Novo Testamento como o resgatador, aquele que pagou o preço, porque o resgate é nada mais, nada menos do que você pagar um preço, né? Porque o nosso pecado, ele fez uma dívida, né? Porque quando o homem pecou, certamente morrerá. Então nós tínhamos essa dívida, né? A morte eterna. Porém, Cristo, o nosso resgatador, ele agiu ali no Novo Testamento como resgatador, como aquele que vinha resgatar, e também como o resgate. Então ele se entregou, ele comprou, ele pagou, porém ele também se deu, porque somente o seu sangue poderia resgatar o homem do pecado. Continuando aqui, regenerou. Vamos falar agora da regeneração. A regeneração, quando correspondemos ao chamado divino e ao convite do Espírito e da palavra, Deus realiza atos soberanos que nos introduzem na família do seu reino. Regenerar os que estão mortos nos seus deleitos e pecados justifica os que estão condenados diante de um Deus santo e adota os filhos do inimigo, embora esses atos ocorram simultaneamente naquele que crê, é possível examiná-los separadamente. A regeneração é a ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria novas todas as coisas, ou a natureza humana. Então, a regeneração, ela é algo que o Espírito Santo faz em nós de uma forma assim instantânea. Então, nós somos regenerados e depois de regenerados, justificados, né? Porque o próprio Romanos capítulo 5, verso 1 vai falar, sendo, pois, justificados pela fé. Então, nós só somos justificados. Justificar é ser justo, né? Se tornar justo. Se nós éramos condenados, né? Nós tínhamos uma condenação, nós fomos condenados. Jesus, ele veio agora como nosso advogado e como nosso juiz e nos justificou perante Deus. Então a justificação é nada mais do que ele nos tornar justos ou tirar a nossa culpa. E também a santificação. Santificar é você tornar, separar, ou você separar. Porque os calvinistas, eles acreditam que nós somos salvos e salvos para sempre. Porém, se nós somos santificados, né, somos separados, então não tem como. Você, uma nação escolhida, separada, eleita, né, é uma nação que foi santificada. Então nós somos santificados por Cristo através do seu sangue. Somente o sangue de Cristo, né, esse sangue que carmesim, né, esse sangue que purifica o homem de todo pecado, somente ele pode nos santificar. Hebreus capítulo 2, verso 11, vamos ver rapidamente. Hebreus capítulo 2, verso 11. Hebreus 2:11 vai dizer assim: porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então olha só, né? Aí nós temos lá também em João capítulo 17, verso 17, que o próprio Jesus vai falar a respeito de que nós fomos santificados nele, e nós temos também o eleito nele aqui. Efésios capítulo 1, verso 4. Vamos ler aqui para nós entendermos aqui. Efésios capítulo 1, verso de número 4, que diz assim:
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para o caminho que nos leva até a Deus, sendo que muitos querem dizer que há muitos caminhos e todos esses caminhos levam a Deus. Porém, se nós não passarmos aqui pela cruz de Cristo, nós não conseguimos atingir o alvo que é o céu de glória. Então, muito obrigado por você estar conosco, continue conosco e nós continuaremos aqui mais uma lição no próximo